Bem-vindos ao Que Nem Tu, o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste, toda quinta no YouTube do Diário do Nordeste, na sua plataforma preferida de podcast. Hoje, Karine, tem uma relação especial com o convidado que ele nem sabe. Por quê? A gente é tricolor, eu sou louco por estádio, ou melhor, sou louco de futebol, que é um outro documentário que o nosso convidado hoje assina como diretor e eu sou muito fã desse documentário porque ele mostra uma época de estádio que hoje não existe mais. Embora assim, agora em 2023 vai voltar a ter jogo no PV, né? Talvez tenha um pouquinho daquela sensação de que ele filmou na época. Mas é algo que me deixa muito saudoso, apesar de hoje ele ser conhecido por obras muito maiores do que o Loucos de Futebol. O Loucos de Futebol mora no meu coração muito por essa relação que eu tenho com o futebol, por essa relação que eu tenho com o estádio. Karine, por favor, apresente o nosso convidado a quem nos assiste. Ele é a cara do Que Nem Tu, né? Assim, não tem como não dizer. É quase um embaixador informal do Ceará e do Nordeste. Tem um trabalho muito cuidadoso e que dá uma pena no preconceito, assim, um cara que transforma, tem um olhar muito sensível para o nosso povo e da nossa gente. E é muito, muito, muito bom receber Halder Gomes. Seja bem-vindo ao Que Nem Tu. Oxe, muito obrigado. Feliz com as palavras. Que carinho, obrigado, viu? Prazer. A gente ficou muito feliz, assim. E aí, assim, eu queria começar falando um pouquinho da tua infância, né? Você nasceu em Fortaleza, mas foi criança para morar no interior do Ceará, né? Isso. E eu tinha lido um perfil seu que falava que na sua infância você inventava as brincadeiras e não tinha uma televisão que passava especificamente em determinado horário, que não pegava direito. Você acha que essa ludicidade da tua infância tem um impacto hoje na tua criação? Essa inventividade, eu tinha que inventar as brincadeiras, inventar as coisas. Ah, tem demais, né? Eu nasci em Fortaleza com 15 dias de nascido, fui morar em Senador Pompeu, né? E lá vivi até os 12, então vivi uma infância muito do imaginário, né? Porque hoje é muito fácil você ter acesso a tudo que é informação. E naquele lugar, nos anos 70, onde a televisão, quando pegava, era numa hora específica, poucas casas tinham televisão. Na verdade, no começo de tudo, eu me lembro só a casa do gerente do Banco do Brasil tinha televisão e a casa do padre. E então, assim, e existia cineminha, muito cine Hollywood que eu frequentava, né? E essas sessões servem como memórias lúdicas até hoje para inspirar e construir essas memórias desses personagens, tudo que estão muito representados assim de uma forma muito marcante no cine Hollywood, né? Obviamente são todas ficções ali, mas todos estão distribuídos ali entre várias situações e momentos que eu vivenciei e várias crianças ali fragmentadas entre alter egos ali espalhados nesses personagens e foi assim um exercício muito grande porque o acesso à TV ele era raro pela raridade mesmo do aparelho, mas também da programação, que raramente você conseguia um sinal bom. Tinha uma hora específica, a hora do Johnny Quest. Nossa senhora, será que vai dar certo hoje? Será que vai rolar o Johnny Quest? De repente não pegava, o sinal não chegava. Então a gente tinha que se inventar muito, sabe? E uma das brincadeiras muito interessantes que eu acho que é a base do meu cinema, que o cinema nada mais é do que uma contação de história com vários recursos, né? É quando a gente juntava sempre final de tarde a galera toda pra debater algum filme que a gente viu, algum filme de Kung Fu que a gente viu no cinema, ou pra contar histórias de gêneros, né? História de assombração, história de disco voador, essas coisas todas. Então é o exercício primário do cinema, essa contação de história. Essa contação já era teu início aí É, como um cineasta. eu acredito que sim. Talvez não faça nem ideia, né? Ela não fazia nem ideia, mas pode ser assim a primeira cimentinha. Porque eu lembro demais que a gente saía da escola e ia pro cineminha pra ver o cartaz do próximo filme que ia passar lá, um filme de Kung Fu. Não tinha nem título, era tudo em chinês, né? Às vezes o cara inventava o nome do filme, ele olhava pras figuras e botava, o Shaolin versus tanto cabo aqui, quando ele contava no desenho lá, via quantas cabos tinha na foto, era versus tanto que tivesse na foto. E a gente embarcava nesses filmes, né? Sem tradução, sem legenda, sem nada, tudo falado em chinês, e aquilo era muito fantástico, você decifrar esses códigos, você tentar entender o que era a história. Foi um exercício de descoberta, eu acho que isso aí foi uma grande semente, assim, dessa coisa do cinema, A né? grande escola, né? Porque aí você não sabia nem o que, é que eles estavam falando e você criava ali Isso, é.
Ou seja, o Cine Hollywood tem um pouquinho de autobiografia. Tem, total. Total, né? Total. É um resgate de muitas situações que eu lembro demais uma situação que aconteceu no cinema lá no interior. A gente tava assistindo filme de Kung Fu, sem legenda, sem nada. Cinema lotado, muriçoca, solcão, as cadeiras de madeira, calor da porra. E aí o filme de Kung Fu, de repente, pá, para o projetor, para o rolo, e fica aquela conversa, cadê o resto do filme? Ei, macho, o filme. Aí quando volta um documentário. Eu não sei de onde é que o cara tinha aquele documentário. Era um documentário sobre o aparelho reprodutor feminino. E o primeiro desenho que apareceu foi o desenho do aparelho reprodutor feminino. A gente não fazia ideia o que era. E depois, será que isso é um símbolo chinês? Ixi, cara, será que é o símbolo do mestre? Não sei o que mais lá e tal. É o ícone do... Aí a gente ficou com aquela viagem. Tudo de repente começou a ficar em nada de aparecer os chineses. Aí a galera, cadê os chineses? Cadê o Kung Fu e tal? Aí o cara lá, pai, foi o rolo, esqueci de trocar. Aí o cara foi e trocou. Isso tá no filme, tá lá no Cine Hollywood. Tem esse momento que projetou que o cara troca o rolo e confunde o rolo, né? Então tem muitas memórias, assim, dessas sessões, que não era só no meu interior, mas quando eu ia passar férias em Crateús, também que é a cidade dos meus pais, eu ia pro cinema também, era a mesma coisa. Quando eu ia pra Quixadá, quando eu ia pra Quixaramubim, todo o interior tinha um cinema. E o repertório eram esses filmes, né? E eu era apaixonado, eu ia pra todos, assim. Então, teu primeiro contato com o cinema é através de filmes de Kung Fu. Isso, Bruce Lee, Truando Lee. Foi o primeiro filme que eu entrei numa sala de cinema, era um filme chamado A Fúria do Dragão, um filme do Bruce Lee. E esse filme foi muito marcante, essa presença mágica, essa representação do Bruce Lee, o que era aquela imponência, né? Aquela autoconfiança. Até hoje, quando eu vejo um filme do Bruce Lee, eu acho impactante, sabe? Como imagem, assim, essa figura que ele era. Mas esse filme foi aquele que te fez sair da sala de cinema e querer fazer artes marciais. Foi o que me deu vontade de ver mais filmes de artes marciais, deu vontade de ser chinês, deu vontade de aprender Kung Fu, de todo mundo, de voar, querer voar de cima das casas, me destabaquei várias vezes. Você passa a acreditar naquilo tudo, né? Você é criança, você tem uma imaginação assim. Você tinha quantos anos? Sei lá, eu devia ter 8, 9 anos, imagina. Era pirralho mesmo, né? Então esse filme foi esse e vários outros, porque tinha também aquela coisa não era só os filmes de Kung Fu, tinha também os westerns italianos, e também aqueles filmes de Sansão, Dalila, Maciste, aquelas figuras, né, aquele físico, Medan, aquele negócio todo, porque aquilo é muita informação. Então, no meio do sertão, sabe? Por isso que o Cine Hollywood, ele flerta com esse universo, onde a gente está ali no mesmo sertão, que tem todas aquelas histórias dramáticas que a gente sabe que aconteceram. Inclusive, minha cidade, ela já chegou a ter campos de concentração, São Paulo já teve campo de concentração, né? Mas tinha essa troca com esse cinema que vinha do cinema italiano, que vinha do cinema de Hong Kong, que vinha dos filmes americanos. Era uma mistura que faz com que esse encontro de mundos, né, o que vinha nesses filmes, encontra esse mundo dessas pessoas ali de mente aberta para receber tudo que era informação. E Cine Hollywood é o filme de encontro, né, dessas pessoas fascinadas por aquilo que era muito interessante, muito instigante. Mas, Raul, antes de tu entrar no mundo do cinema e começar a estudar isso, trabalhar com isso, tu vai por uma outra área de estudo, né? Tu entra tu vai estudar marketing. Na formação. Sim, né? Não, minha formação, eu sou formado em administração de empresas, né? Porque chegou um momento. Marketing isso, também, né? Porque chegou um momento da vida que aí vem o vestibular, né? Vem a faculdade, aí fica aquela pressão familiar, né? E aí veio aquele, meu pai, pai, faça engenharia. Pai, fiz engenharia, sou péssimo em matemática, eu vou derrubar os prédios alheios, vou matar o povo. Aí, pai, faça medicina, eu não tenho medo de injeção. Eu lá tenho condição de fazer uma faculdade de medicina, eu tenho um pano de vacina, eu tomei as minhas 4 doses, mas foi assim. Maria, eu fui ali, minha filha, eu chorando, e minha filha ali, epa, a mulher retirou a agulha faz tempo, sabe? Sempre uma sugestão de uma profissão muito tradicional. Foi sempre muito tradicional, né? Aí aí chegamos num consenso, por que não fazer administração? Pode ser o meio do campo, convenci meu pai de fazer administração. E deu certo, passei no vestibular, fiz, e foi incrível como foi extremamente necessário para minha trajetória no cinema. Não fosse a administração, talvez eu não tivesse, assim, conseguido fazer tantas coisas com tantas dificuldades e com tanta precisão, sabe? Foi um conhecimento que veio, porque a faculdade de administração, ela tem um lugar ali onde, pro cara ser dentista, tem que ser dentista, pro cara ser médico, tem que ser médico, mas para ser administrador, qualquer um pode ser, né? Então é uma formação que fica meio ali pairando num lugar onde as pessoas não olham com tanto apreço a importância que ela tem, né?
E no meu caso, quando eu comecei a fazer cinema, eu entendi, rapaz, isso aqui vai ser uma joia pra mim, essa formação. Foi incrível. Mas essa história da administração, tu falou aí do teu pai. Teu pai era um industrial do algodão, Sim, né? isso, é. Tinha uma fazenda, um É, nome. Ele entrou na política também? também. Era bem tradicional, um nome forte, né? Assim, pra Isso. ele, como foi perceber o filho indo pra um caminho não tão tradicional? Porque antes do cinema, você tinha uma escola De de artes taekwondo, marciais, e isso, depois virou dublê, e isso. aí virou uma grande loucura. Eu fico imaginando uma pessoa com esse histórico do teu pai, assim, muito Sim, formal, muito sim. tradicional, encontrando filhos já velhos. É, já é difícil de entender, porque começou na luta, na verdade, né? Aham. Quando eu formei, não quis, assim, eu quis ser dono da minha vida, fazer o que eu gosto, né? Muito cedo eu tive esse entendimento, assim, eu quero fazer o que eu tenho paixão, a gente só tem uma vida e vou me dedicar a fazer o que... E na época a arte marcial era o que eu mais gostava de fazer, né? Era o taekwondo. Então, eu quero ter minha academia, eu vou ter minha academia. E abri a academia, ela foi muito bem sucedida por muito tempo. Meu pai nunca deixou de apoiar, não, sabe? Pelo contrário, ele apoiou muito. Embora ficasse sempre com aquele medo de pai mesmo, né? Eu tenho uma filha agora que vai estudar cinema. Eu fico, ai meu Deus do céu, minha nossa senhora. E eu fico assim com os medos de pais. Os pais da gente são assim, né? A gente protege muito e fica com aquele receio de será que isso vai dar certo? Mas a vida ensina, né? A gente se cria. No final das contas, tudo se resolve. Então ele tinha essa preocupação, mas logo ele viu, assim, essa minha formação sendo muito útil para minha academia. Minha academia logo se tornou um sucesso, então rapidamente eu consegui assim ter um êxito numa coisa que era nova e tudo, e aí ele, Se beleza. acalmou. Quando eu fui fazer a transição pro cinema, aí já foi outra ciência de novo, porque aí já vala minha nossa senhora, o que é agora? Porque é muito complexo, né? Cinema ele é caro, ele é complexo, ele é competitivo demais, é muito difícil, assim. E se estabelecer, como felizmente eu consegui me estabelecer. Só eu sei o que eu passei. E ele não entendia muito o que era, porque é complexo mesmo você fazer uma compreensão. Como é que eu vou explicar o que é direção? Como é que eu vou explicar o que é uma produção de um filme? As dimensões que toma, a capilaridade de assuntos e tudo. Mas também nunca deixou de me apoiar, sabe? Ele, rapaz, eu não entendo não, mas se você quer fazer, é isso, eu tô aqui no que eu puder ajudar. E assim, eu não tive não tive nenhum apoio de conhecimento, não é a área deles, né? Sim. Mas mesmo assim, mesmo ele tendo ali uma visão mais pragmática de mundo, né? Uma visão de gerações diferentes, mas ele também nunca deixou de apoiar. Infelizmente ele faleceu antes de poder ver as coisas acontecendo, né? Ele não conseguiu ver nenhum Não, filme não, teu, não, nem o Cine Hollywood não conseguiu, eu só vi os os curtas-metragens. curtas, né? E o primeiro momento, assim, quando você mencionou no Lux Futebol, o momento que ele começou a ficar orgulhoso, assim, do que eu estava fazendo, foi quando eu fui para um festival com o Lux Futebol, lá no Catar. Eu fui para o Catar, para o festival da TV Al Jazeera, um festival de documentário gigantesco. Recebi uma carta do Sheik, dono da Al Jazeera, convidando, pagando passagem de executiva, colocando em hotel com torneira de ouro. Um negócio assim do além, sabe? Eu, vala minha Nossa Senhora. E quando eu cheguei lá, que eu fui ver a dimensão, não tinha noção. A gente imaginava que Al Jazeera era só aquele lugar que apareceu Bin Laden dando entrevista, né? Rapaz, é um negócio, é um complexo, é um mundo. Eu, minha Nossa Senhora, assim, de botar as coisas grandes daqui no chinelo, eu falo, mas não tinha noção, assim, por ignorância mesmo, né? E preconceito até de achar que era aquilo. Quando eu recebi o catálogo do festival, era um catálogo, uma impressão tão incrível, assim, uma capa, tudo uma coisa meio folheada a ouro, assim, era uma coisa, sabe? Aí uma página inteira, tudo em árabe, falando lá do filme, minha foto e tudo. Quando eu trouxe aquele de volta que eu mostrei pra ele, rapaz, pronto. Aquilo ali pra ele foi Acalmou. a chancela, assim, rapaz, alguma coisa tá certa, sabe? Aí ele andava com isso lá no interior, mostrando pra todo mundo, um orgulho medonho. Ó, aqui, rapaz, aqui, ó, tá escrito aqui, papai, tá entendendo não, mas tá aqui, tá dizendo. E aí ele tirava uma onda com isso e tudo, aí foi até onde ele conseguiu alcançar, né? Então ele, assim, ele era muito feliz de ver esse começo e tudo. Porque pra ele ali era a materialização do sonho louco que tu falou que Era, tinha, né? exatamente, de saber que aquilo chegava em algum lugar, né? Que as pessoas viam que aquilo tinha um apreço, né? E quando eu mostrei as fotos da viagem, tudo aquilo, ele foi causando um entendimento de que o que eu estava fazendo tinha algum caminho, né? Não é tão louco assim. Uhum. E teu pai, ele se parece com algum dos teus personagens, assim, onde é que a gente encontra ele? Ah, ele tem muito, assim, ele era um cara que tinha umas sacadas incríveis, né? Então ele tem um pouco, assim, desenrolado ali, um pouco que nem o Olegário,
que nem os políticos que transitam ali dentro do universo de Hollywood da série e tal. Porque eu lembro quando eu fui fazer o filme Área Q, que eu tava produzindo lá no Sertão, um filme que tinha pouca grana e tinha muita complexidade, um sci-fi, com um ator de fora e tal. E era no sertão, é a área dele, ele tem fazenda, ele amava fazenda. Então ele fala, aí eu falei, pai, rapaz, eu preciso aqui tô numa situação difícil, eu preciso ter uma cena que eu tenho 50 cabeças de gado na cena. E a gente que faz cinema, isso é se você falar isso pra direção, pra produção de arte, minha senhora, 50 cabeças de gado, ele, sim, qual é o problema? Eu, rapaz, porque 50 cabeças, rapaz, por que 50 cabeças de gado no meio daqui? Só que não falta é gado aqui. Aí o entendimento dele era sempre muito mais fácil, né? Eu, sim, pai, mas... Pode vir que eu boto aqui as cabeças. Pois é, aí eu, sim, pai, mas tem uma cena que o cara vai, tem uma carroça, tem um cavalo, você, sim, e o que é uma carroça e um cavalo? Mas se ninguém conseguir um cavalo aqui, eu não me chamo eu. E aí, quando ia ficando mais complexo, e chegou um momento que eu falei, pai, só que tem o seguinte, tem uma cena que a atriz vai ter um filho e é um recém-nascido, ele, pra quando é? Quando é a cena. Meu Deus, ele tinha que trabalhar no cinema, Ele resolveu. Pra ele, tudo que a gente encontrar dificuldade tá resolvido. É só ele encontraria alguém que queria nascer ali e resolvia, tá entendendo? Então, às vezes a gente se apavora demais com o que a gente vai fazer, né? Essa coisa. E pra ele tudo era muito prático. Então, assim, e às vezes o que eu trago pra dentro desses personagens é essa praticidade, muitas vezes, como as coisas se solucionam através desses personagens no universo cine Hollywood, sabe? Muito legal. E como é que é essa virada de surgir a oportunidade de fazer um trabalho como dublê lá nos Estados Unidos, Halder? Então, isso começa junto, acho que são sonhos que se encontram, né? Tem umas histórias interessantes. André Lima foi meu mestre de taekwondo por muito tempo e começou a trajetória dele também aqui. Quando eu voltei dos Estados Unidos, quando eu fiz intercâmbio em 84, foi quando eu conheci o taekwondo e comecei a treinar taekwondo. E voltei, eu era faixa verde, não tinha ninguém para treinar aqui, era uma modalidade que ninguém conhecia, e conheci o André aqui. E o André era um cara também que tinha vindo de Brasília com o mesmo desejo mas não conhecia ninguém que treinasse taekwondo. E a gente se juntou e começamos a treinar juntos. E a gente começou a viajar para competições fora e tudo, e começamos a treinar e estruturar o taekwondo aqui, e montamos a primeira associação, nós fomos os introdutores da modalidade aqui no estado. Só que a gente tinha os mesmos sonhos de trabalhar com um filme de luta, essas coisas todas, né? Só que, tu imagina, década de 80, 84, no Ceará, pensar em filme de luta, você era internado no Cabo Rápido Miralovski, que ele existia, né? E aí ele foi embora, foi morar fora, e eu fiquei aqui, fui estudando, me formei e tudo, abri minha academia aqui, e daí eu comecei, quando ele foi morar nos Estados Unidos, eu comecei para lá também para participar de competições e eventos de artes marciais, de taekwondo especificamente. E foi quando eu descobri que vários colegas da atividade trabalhavam nesses filmes de artes marciais, na época eram os filmes das locadoras, né? Porque existia o filme de cinema e existia os filmes ali de baixo orçamento que supriam ali o mercado desse gênero, que é um gênero muito ativo, muito produtivo e que tinha uma demanda muito grande de conteúdos. E foi quando a gente começou a trabalhar como dublê de luta, né? Através da arte marcial, a gente conheceu algumas pessoas que são coreógrafos e diretores de lá. Hoje, um deles, que é um grande amigo e parceiro, quem treinava junto e tudo, que virou hoje, é uma grife mundial de dirigir cenas de ação de grandes filmes e estreou agora recentemente como diretor também num filme da Netflix que fez muito sucesso no mundo inteiro, que se chama Jornada Dupla, é um filme de lutas contra vampiros, um negócio, esse filme bombou na Netflix. Então, assim, foi por esse caminho, assim, que da arte marcial levar. Se por um dia foi uma imagem da arte marcial que me levou ao cinema, foi a arte marcial que me levou a fazer cinema. Esse trabalho como dublê é a tua primeira participação num set de cinema? Foi o meu primeiro contato prático, assim, com o cinema. E foi ali, tudo foi muito mágico, porque não era só o facinho de você estar vivenciando aquilo, a oportunidade de conversar com o diretor, com o coreógrafo, com os outros dublês, com os atores, que é uma função que você está em cena muito presente, né? Você está numa cena de luta ali com os atores, com os protagonistas e tudo. Mas também de entender, através do tempo da espera, que é o cinema, a gente espera muito, né? Espera o cara fazer a luz, espera isso, aquilo. Essa espera me fez colocar diante de um olhar de observador de o quanto aquilo ali é administração de empresa.
Sabe, eu olhava assim, rapaz, isso é tudo que eu estudei na teoria acontecendo na prática numa urgência muito maior do que o mundo convencional dos negócios. Porque ali a relação tempo e dinheiro é muito mais forte. E nessa relação tempo e dinheiro é uma empresa, o cinema é uma empresa, um filme é uma empresa que tem uma hora para começar e uma hora para terminar e tem que ser cirúrgica. Então aqueles organogramas que eu via nas empresas, né? Lá tem a mesma coisa também, proporcional. Você tem um organograma de produção, de direção, os departamentos de luz, maquinária, figurino, arte, maquiagem, tudo isso aqui são organogramas de uma empresa, né? E esse organograma todo, ele tem uma mesma comparação com de uma empresa convencional. Só que essa empresa ela tem uma particularidade. Ela acontece onde a história pede, né? Então, diferente de uma empresa estruturada que está todo mundo trabalhando aqui na sua zona de conforto, se a história for para o meio do mar, essa empresa tem que ir para o meio do mar e tem que funcionar com a precisão como se estivesse aqui no ar-condicionado, onde a logística é levada ao extremo. Então, tudo aquilo ali eu tinha estudado. Eu disse, rapaz, eu sou formado nesse negócio, eu pulo do gato é aqui. Eu posso fazer minhas coisas. Foi minha grande descoberta, sabe? A gente falou do Bruce Lee, né? No início da conversa. É curioso porque há uma grande história clássica do início do Jack Chan, né? Porque o Jack Chan, ele faz um trabalho como dublê não é nem dublê, na verdade. Ele aparece como figurante em um dos filmes do Bruce Lee. E depois o Jack Chan também cresce na carreira de um jeito espetacular. E o que eu imagino que ele teve é o que eu acho que você me parece ter tido. Você aproveitou estar no ambiente, você aproveitou fazer contatos e você aproveitou começar a entender outras áreas também do cinema. É isso que acontece? Total. Porque o cinema, ele é muito plural, assim, nas possibilidades, né? Assim, a quantidade de possibilidades de trabalhos dentro do próprio cinema, de um executivo de marketing, de um player de streaming, por exemplo, o cara que está no set ali, ao platô do set, que é o cara que vai gerenciar o set. Assim, a vivência dele é muito, muito ampla. E então eu gostava muito de observar todas as funções, como é que tudo funciona. E se colocar nesse lugar, se você ficar atento para quem tem pretensões, é a melhor escola para estar. Porque você está vivenciando tudo ali acontecendo, né? Então, para mim, foi esse mesmo olhar que talvez Jack Chan tenha tido, imagino que ele teve, e talvez ele ali ele sabia que era um lugar de passagem para as outras intenções e tudo do que viria a ser na carreira. Ali, para mim, também serviu como essa referência e esse aprendizado. Porque dali, foi quando eu entendi tudo como é que funcionava a engrenagem inteira, né? Obviamente que ali foi um começo e comecei a fazer outras vezes, comecei a trabalhar em outras áreas, comecei a ir para outros caminhos para tentar passar por todas as funções possíveis e imaginárias para entender o todo. Então hoje eu me considero num lugar muito privilegiado como diretor, porque não existe nada nessa atividade que eu não conheça. Porque de uma linha da sinopse de um projeto, a captação, aí para dentro do marketing do lançamento de um filme, que aí entra na minha especialização, as funções práticas de set, né? Todas as funções burocráticas que demandam um filme, eu já passei por todas, eu fiz praticamente quase todas as funções. E isso é muito bom, porque quando você conhece as atividades dos outros, você sabe como demandar melhor, você sabe entender melhor as funções, você não surta, sabe? Então, o que é possível também, né? O que é possível, exatamente o que é possível. Então, hoje, assim, eu tenho uma reputação no mercado de ser um diretor que filma muito bem, cumpre todos os cronogramas, não atrasa, entrega com qualidade. Ainda tem um set que é leve, né? Que o pessoal fala que é muito divertido, muito feliz. Graças a Deus, meus sets são muito felizes, assim, é o meu princípio de trabalho. Se não for bom, não sai de casa. Então, assim, a gente entrega muito tempo da vida para fazer um filme. Eu não vou tirar as pessoas de casa para serem felizes. Então, assim, no estado que eu tô aqui agora, eu estou no set. O estado que eu tô aqui agora é como eu terminei minha última cena super complexa na série de Cine Hollywood, filmando desde março, e é como eu comecei. Em nenhum momento oscilei de onde eu estou agora. Isso é muito bom, porque as pessoas ficam bem, ficam felizes, ninguém tá endoidando. E isso imprime, sabe? Então você tem que gostar muito do que faz, você tem que se preparar muito pro que vai fazer para que você não surte, porque tem muita gente que endoida, entendeu? Total. Ei, Raul, e nesse tempo nos Estados Unidos, que você trabalhou com dublê e tudo, passou por algum perrengue, assim, que, tipo assim, não, isso marcou minha temporada lá, eu passei por isso?
Ou não? Passei. Se machucou não, né? Não, assim, eu era muito atleta na época, né? Mas teve cenas engraçadas, assim, a gente passa por coisas, né? Eu lembro lembro no filme que eu fiz com o Don Dragon Wilson, que era um cara que era um dos principais ícones, assim, das artes marciais lá, desse filme de artes marciais e tal. Eu lembro que era um estúdio, assim, no subúrbio ali em Los Angeles, que tinha vários sets acontecendo e tudo. E aí eu lembro que tinha preparado e tudo, tinha ensaiado a coreografia, e quando eu tava passando para ir pro set, passei em frente, assim, um camarim, que tinha uma loura linda, um negócio, eu falo, minha Nossa Senhora, já vi isso aqui, não lembro do roteiro, essa pessoa no filme. Quando eu olhei, era uma atriz pornô. Era uma atriz pornô que eu era fãzaço dela. Muito bom. Era Janine Lindemulder, na época ela era a principal pornstar do mundo, né? E quando assim você fala, você não acredita, só pode ser Deus. Porque eu tô aqui em Los Angeles, no meio do nada, milhões de habitantes aqui, bota logo ela mesmo na frente aqui assim, eu vou bater um retrato, pedir um autógrafo. Aí na mesma hora eu não contei nem pipoca, quando ela mexeu assim no pescoço, que eu vi a tatuagem, eu tive certeza. Aí eu falei, Janine, aí ela quando olhou assim, como se fosse íntimo, sabe? Aí tudo bom, tudo bem, apresentei e tal, sou seu grande fã lá no Brasil e tudo. É mesmo, é. Qual foi o filme que você gostou mais? Eu Desejo Secreto Parte 2, versão sem cortes. Aí pronto, acabei fã. Rapaz, eu sabia o nome do filme. Tiramos retrato lá, a gente ficamos conversando, de repente começou a chegar os dublês também pra conversar, aquele aí virou um bate-papo feliz da vida, assim, a galera tirando foto com ela e tal. E aí, chega o coreógrafo procurando todo mundo, e cadê o povo que não tava no set? Tava todo mundo lá, na maior conversa do mundo, na alegria medonha, deu um expor na gente, tudo aí, vamos pro set. Quando a gente chegou no set, e aí, rapaz, a gente esqueceu a coreografia, todo mundo apaixonado. Todo mundo não lembrava mais de nada. Eu lembro que era uma cena que o cara puxava o Steadicam e eu fazia um Android. E aí o Android vinha, dava uma porrada, me matava e matava o outro cara. E a câmera continuava puxando. E eu esqueci que tinha morrido. Esqueci até de morrer. Levantei, eu disse, não, eu tinha morrido e levantei, me ajeitei o cabelo assim, em estado, sabe, de encanto. Rapaz, quando eu escutei o diretor, filho de rapariga, eu disse, não, aquela legenda, né? Tu tá morto, filho de um ego. O cara deu um expor e tal. Eu falo, minha Nossa Senhora. Aí na cena depois, aí era uma cena com o vilão, né, que eu fazia com ele. Na cena depois, eu dava um chute no cabo, ele bloqueava e me dava outra porrada. E o cabo também esqueceu de defender. Quando eu meti o chute em cima, pá, pegou no pé do vidro do ator. Eita, pois, agora você é demitido. E pegou aí, o diretor disse, rapaz, como é que saiu o ator? Rapaz, eu esqueci a coreografia. Não é culpa dele não, eu também errei, sou culpado e tudo. Então tem coisas de set assim que nessa hora esconderam a atriz, né? Deixa essa mulher longe aqui que tá atrapalhando a luta. Mas, Raul, como é que é essa transição? Porque assim, quando a gente rememora lá pra trás, né, a gente acha que é fácil, né? O cara é dublê e depois faz trabalho de roteirista, produtor, diretor, mas qual é a transição de sou apenas o dublê e assumo outra função? Qual é a primeira oportunidade que tu tem para fazer essa transição? Depois eu fui trabalhar como assistente de produção, aí já em outros filmes, outros projetos, e é uma função ingrata, mas uma grande escola, sabe? Porque é a função onde você, na hierarquia do set, é a mais baixa. Mas, por um lado, é a função que te dá a possibilidade de transitar por todos os lugares. Então, assim, eu trabalhava em grandes produções ali em Los Angeles e eu já tive o privilégio, assim, de estar num clipe e o diretor me chamar para fazer stand-in e o diretor era o Spike Jonze. E aí eu ficava fazendo stand-in ali pro cara marcar a cena e tudo. Então, assim, e ao mesmo tempo, tinha um lado tenso que era a pior coisa do mundo, você tá fazendo essa direção desse povo muito chique, é quando alguém pede pra ir no Starbucks comprar coisa. Meu irmão, era o meu pavor, era o que mais me apavorava. Aí, porque assim, são executivos, diretores, aquela galera nata ali, aquele povo muito cheio de visagem. E aí, quando era pra comprar Starbucks, aí o cara, rapaz, o meu é meio dedinho de espuma com não sei o que mais lá. O cara é pra um carocinho de leite a mais mesmo. Rapaz, era uma anotação e se for errado, meu irmão, acaba o mundo. Parece que é a cor mais importante do mundo, o mundo se acabando. É o café. É aquela visagem do café. Não é nem o café, não. É a visagem que o cara pede pra ser único, sabe?
A lista era gigantesca. Então, assim, é uma função que me ensinou muito, porque me fazia andar muito por Los Angeles, me fazia ir nas lojas de equipamentos, sabe? Eu transitava por assim, todos os caminhos que um projeto pode possibilitar. E outras funções não. O cara tá no som, ele vai transitar no universo do som. Então, para mim, essa função ela foi determinante para... Embora seja ingrata, assim, porque você tem que fazer de tudo, sabe? De tudo. Terminou o set, você vai ser o último a sair, porque você vai ter que limpar o set inteiro, né? Se um caminhão ali der o prego, tu vai ser o cabo Rafael fosse para empurrar, sabe? Então, todas as funções ingratas, essa é o primeiro a ser chamado, é o assistente de produção. Mas para quem está ali para aprender, eu via como uma grande escola. Então, para mim, era uma grande oportunidade poder ter uma visão macro daquilo tudo, né? E assim foi a segunda coisa que eu fiz. Depois fui fazendo outras coisas, fui fazendo assistência de direção, primeira, segunda, terceira assistência. Depois comecei a trabalhar também coreografando lutas. E aí começa a de produtor executivo. Aí só não fiz cabelo e maquiagem que não me deram a oportunidade, mas dessa também foi bem feito. Muito bom. E Halder, qual é o impacto que você acha que o Cine Hollywood causa na tua vida? Quando eu falo do Cine Hollywood, não só do filme, né? Mas assim, desde o dia em que você pensou lá em fazer o curta e depois conseguir transformar isso no cinema e hoje também continuar contando essa história por meio da série, né? O Cine Hollywood ele é um case único no país e raro no mundo se tiver, porque mesmo se tiver, pode ser até que nem tenha, de um curta-metragem que virou longa, virou parte 2, virou 3 episódios, né? Possibilidade de uma quarta, de uma série em TV aberta. Ele é muito transformador, ele transformou a economia criativa do Estado, ele colocou os nossos atores no lugar de estrelas e não mais atores de fora que vinham fazer os comerciais, mudou o pensamento da publicidade. Ele teve um impacto, ele mudou o pensamento de mercado do país em relação à distribuição, mudou o pensamento da própria Globo em relação ao que é regional e o quanto que esse dito regional pode ser extremamente universal. O Cine Hollywood é o Ceará representado como lugar, né? No horário nobre da TV, bancado por essa, eu não fui atrás, me chamaram para fazer, não fui atrás bater em porta. E não uma pessoa física nossa lá representando, assim, é o nosso estado, né? Então, os desdobramentos são inúmeros quando se fala dos números de recordes que o filme bateu aqui no Ceará, que são recordes que eu acho que os tempos não vão mais voltar atrás para se fazer nada comparado. Então, eu poderia assim, falar horas sobre o fenômeno e tudo, mas ele é um case que apresenta também outras coisas muito importantes. Ele é um case que ele nasce de políticas públicas de descentralização de renda. Porque quando eu ganhei o curta-metragem, eu ganhei em 2002 um edital de curta-metragem do Ministério da Cultura, na época do ministro Gilberto Gil. E na época era muito centralizado os recursos. E na época se filmava em película, ainda era muito caro fazer um curta-metragem. Hoje você faz com celular, mas na época não, né? Então, assim, uma lata de negativo custava R$1.000, sabe? Isso ali em 2002, por exemplo. Era uma fortuna, mais revelar, processar tudo. Então, era um universo que jamais o dito mercado enxergaria, como eu tentei várias vezes. Então, ninguém enxergava. Foi preciso um olhar de uma política pública descentralizada, idônea, isenta da necessidade do mercado, do resultado que proporcionou artisticamente eu fazer o Cine Hollywood curta-metragem e depois o longa-metragem. E daí, olha a quantidade de desdobramentos que teve no impacto econômico por conta de uma iniciativa pública, né? Por isso, quando as pessoas perguntam muitas vezes, rapaz, o que é que você espera dos próximos anos? Eu espero que volte a ter iniciativas públicas que permitam outros Cine Hollywood surgirem, outras pessoas como eu surgi. Eu sou fruto de em parte, né, de uma oportunidade que eu tive quando descentralizaram recursos. Então isso e os desdobramentos, hoje que o mercado usufrui disso tudo, é muito bacana, porque vai ser uma interação muito forte na hora que voltar a acontecer, porque o mercado fica ali, ele quer ter certeza, ele espera o talento surgir para chegar, opa, vamos se alinhar. Uhum. Mas se esses talentos, às vezes, se eles não têm a oportunidade de surgir, esse alinhamento nunca vai ter. E hoje eu tenho esse alinhamento que partiu daí. Já veio Shaolin do Sertão, veio a quantidade de outros filmes que vieram por conta disso.
Então, assim, ele tem vários pontos que impactaram, sabe? Isso é muito interessante, como um filme que deixa de ser simplesmente um filme para virar case de mercado, case econômico, case de inclusão social, de inclusão cultural e de exportação cultural de tantos olhares que quiserem ver o Cine Hollywood como um resultado. Uma vez eu vi uma fala do Guel Arraes, né, que é o diretor do Alto da Compadecida, falando que o Cine Hollywood com o Halder atualiza o regionalismo, o audiovisual regional, né? Você vê assim também? Eu acho que sim. Ele é um filme que teve uma coisa interessante nele, que é quando a Globo Filmes mudou de diretoria, entrou o novo presidente da Globo Filmes, e ele perguntou para seus diretores artísticos que caminho seria a nova Globo Filmes, o que seria dali para frente, né? E aí o Cacá Diegues tinha acabado de ver o Cine Hollywood. A nova Globo Filmes é o Cine Hollywood, é o Brasil, são as cores desse país, é a cultura desse país, e não um olhar recortado ali do Leblon como sendo o epicentro do mundo e num país de dimensões culturais, com pluralidade cultural tão gigantesca. A nova Globo Filmes é a referência, o ícone de ponto de partida disso tudo aqui é Cine Hollywood. Imagina uma figura como o Cacá Diegues dizendo isso, né? E isso é muito bacana. Mas isso eu estou dizendo não é de coisa que eu ouvi. Isso foi dito num evento de 2.500 pessoas que eu estava presente. Ele nem sabia de mercado, para o mercado inteiro, sabe? Tava todo o PIB de mercado intelectual do audiovisual brasileiro. Estava nesse evento nesse dia, quando ele falou isso. E eu estava lá, ele nem sabia. Então, assim... Saiu de lá, né? Se sentindo, não? Nossa, as pessoas vinham falar depois, rapaz, que menção foi essa e tudo. Então, isso é muito interessante, como ele chegou nas pessoas também. Isso passa muito também, quando o filme foi lançado e que fez muito sucesso aqui no Ceará e tudo, e quando ele foi lançado no Rio de Janeiro, ele teve poucas salas, e a sala que fez mais sucesso foi no Shopping da Gávea, que é onde passa o PIB intelectual do Rio de Janeiro, sabe? Virou obrigatoriedade as pessoas irem lá assistir. Quando eu encontrei Ingrid Guimarães, ela falou, Halder, pelo amor de Deus, eu cheguei lá, comprei o último ingresso, quando você tem do lado, Caetano Veloso. Assim, pra você ver como, assim, quem passou a ver o Cine Hollywood, né? A importância dele. E obviamente que isso deu um choque de realidade, né? É um filme que estava ali sem maquiagem, sem tentar florir uma coisa que não seja realidade como nós somos, sem querer polir a forma de se expressar, muito pelo contrário, ali a gente exaltando a nossa forma de falar com muito orgulho. Então ele foi um choque de realidade nas pessoas. Puxa, que o Brasil pode ser, as pessoas podem ser como elas gostariam de ser nas suas culturas, no seu cinema, nas suas representações artísticas, né? Isso foi muito interessante, assim. E é legal também, né, Halder, porque assim, teve o sucesso não só para fora, porque pode ser que se as pessoas tenham esse olhar assim, um olhar estrangeiro do que é o Ceará, do que é essa cultura nordestina, mas o sucesso que foi feito aqui também, né? Então, Sim. assim, as pessoas iam e se enxergavam e lotavam as salas e teve esse sucesso, assim, também, né? Assim, o que é que você acha que conseguiu atender a gregos e troianos aí, né, nessa experiência, né? Eu acho que é o sentimento de pertencimento, porque isso não vem à toa. As pessoas acham que é uma sorte. Não é, foi estudo também. É um estudo empírico, mas também ele é estruturado, porque quando eu fiz o curta-metragem, o Artista contra o Cabo Anual, eu andava com ele nos festivais e eu via que ele chegava, não interessava onde ele passava, as pessoas embarcavam naquela história, entendiam aquilo ali, né? E quando eu passava com o projeto tentando vender a ideia do longa-metragem, as pessoas falavam, mas o filme é regional. Eu disse, não, gente, não é. Eu testei, experimentei isso, eu vi com meus olhos as reações das pessoas nas plateias, em festival em Londrina, em festival em Curitiba, em festivais que no Brasil completamente desconectado da nossa realidade de Nordeste. E funcionava em festivais fora do país, inclusive, né? Em outras culturas, de outras línguas. E eu lutava muito para tentar defender esse pensamento. E aí tem uma coisa interessante que eu comecei a fazer quando eu estava desenvolvendo longa-metragem, comecei a fazer um estudo comparativo, paralelo do que representa o mercado latino nos Estados Unidos, que é super atendido em sua pluralidade de cultural, sabe? De forma sistemática, né? Seja no teatro, no cinema, na música, na televisão.
e o quão carente era o nosso proporcional do mercado nordestino, de pessoas que estão no Nordeste e fora do Nordeste. Nós temos um Canadá de gente fora de nordestinos, equivalente a um Canadá, fora do Nordeste, né? Eu digo de pessoas imigrantes, de tudo, de gerações. Então nós estamos falando de milhões de pessoas que só quem atendia era o forró. Calcinha preta bombava, limão com mel, as bandas de forró chegavam. E disse, por que não outras expressões culturais? Então eu tinha ali esse estudo, essa pesquisa, e o filme como laboratório para provar, seja pelo resultado do que se escrevia a respeito, do que se tinha de premiações, e obviamente do que eu escutava, do que o público falava. E com essa conjuntura toda, eu sabia que tinha ali um mercado potente em estado de latência. E ele precisava ser acordado. Então, quando eu fiz o Cine Hollywood, eu sabia que ia falar para um público, eu não sabia a dimensão. Eu não tinha noção do tamanho desse público. Inclusive, quando lançamos o filme, o distribuidor falou, olha só, se a gente vender ali 10 mil ingressos no Ceará, é uma coisa fabulosa, vendendo 300 mil ingressos no Ceará. Para você ter uma noção do tamanho que era o potencial desse público, né? Os números que a gente faz na Globo, quando o Cine Hollywood entra no ar, em média, 30 milhões de pessoas assistem. É um número tão avassalador, sabe? Me surpreende ainda, me mesmo surpreende, você tendo a certeza de que era uma coisa forte? Me surpreende porque a gente às vezes perde noção, né, do alcance. Por exemplo, eu ando com o Edmilson e com o Haroldo lá no Rio, não tem um lugar que a gente tá, os carros abrem o vidro e fala. A gente entra nos restaurantes, passa a cozinha inteira do restaurante para tirar foto, vem todos os garçons, vem os donos do restaurante e tudo. E às vezes não deixa a gente pagar a conta. Assim, é um negócio mesmo, de uma dimensão que a gente fica às vezes assim, caramba, tem muito alcance. A gente anda na rua em São Paulo, param eles para tirar foto, sabe? E isso é muito bacana, senão que as pessoas estão vendo muito. E só que eu fico assim, você precisa ser exposto a essas situações para entender, né? O retorno que tem de redes sociais e tudo. Mas para mim o que conta muito é o contato humano, é quando eu vejo as pessoas na rua comentando e tudo. Então isso é muito legal, porque por mais que eu tivesse assim a noção de que existia esse potencial, eu não tinha noção a proporção, porque realmente são números avassaladores. Recentemente, agora o Bem-vindo a Xaramubim passou uma semana no mais vendido da Apple TV, sabe? O segundo colocado era Tom Cruise, depois do Brad Pitt, disputou com ele o segundo lugar, né? E então assim, acho que cada vez mais vai pulverizando aquele pensamento que dizem, é regional, é regional. Não é. É de um lugar, mas não quer dizer que ele não tem alcance, sabe? Porque qualquer coisa é de qualquer lugar, né? E aí vem sempre um olhar distorcido, diz, o que vem de Bordeaux na França é universal. A minha rapadura é regional. Hoje tu é Bordeaux é uma bribocazinha, pá. Aquela chibata, se for pra estar regional, então regional contra a rapadura. Ou os dois são universal, ou então ninguém é. Tá entendendo? Tava falando sobre isso, não era, Alan? Porque eu tinha falado pra Karine de uma entrevista que eu tava ouvindo do Max Peterson, dele falando, né? Curioso como quando é um filme feito aqui, como Bem-vindo a Xaramubim, se fala em cinema regional e você tem que chegar lá e convencer o cara do Sudeste, aí, cara, passa aqui. Mas quando é o contrário, quando o cara filma lá no Rio de Janeiro, um filme que não tem nada a ver com a história daqui, entra aqui no Ceará de boa, sem nenhum tipo de dificuldade. Não é sudestino, né? É um filme nacional. Pois é. E a gente está quebrando esses paradigmas todos com números, com dados, né? Não é com conversa. Os resultados estão aí para provar, né? E de experiências também vivenciadas. Quando a gente passou Bem-vindo a Xaramubim no festival lá em Paris, um cinema de 450 lugares, esgotou uma semana antes. E o público, muitos brasileiros, mas um pingadíssimo de cearense e muitos estrangeiros. E aí você imagina o quê? Aqui está uma grande amostragem do que representaria um público dito universal, digamos assim, né? Não estamos aqui numa plateia de cearense para chegar e se reconhecer, não. O filme foi uma loucura, foi um clamor. Quando terminou a sessão, gente, que coisa impactante, assim. Né? Pude viver, assim, de perto o quanto que o filme falou para todo mundo. Tinha uma pessoa do Cazaquistão, disse, rapaz, eu me vi no filme. Eu, caramba, que interessante. Bem-vindo a Xaramubim, ele entrou no cinema no Ceará e em Pernambuco, né? Foi. Por que você acha que
há essa dificuldade de os cinemas ou os cinemas em outras regiões entenderem a relevância dessa linguagem, a relevância de um projeto como esse. Nesse caso foi especificamente o cenário que a gente vive econômico, né? Porque não está fácil para o cinema brasileiro hoje. Porque o que aconteceu? Esse período que as pessoas chamaram de governo, que eu não sei como que chama aquilo, de 4 anos que dilacerou a nossa indústria, né? E nós tínhamos ali filmes que vinham pontuando e vinham marcando o território ali de forma sistemática, mantendo uma fidelidade de um público. Esses filmes não foram mais feitos. A perda de Paulo Gustavo também, que é o nosso maior ícone de levar as massas para o cinema nacional, também foi muito impactante para a gente, muito dolorosa. Até hoje a gente sente muita hoje, não só a perda artística, mas a perda do que ele representa, do que representou para a nossa indústria, né? E obviamente que esse espaço, quando ficou, a produção americana veio e ocupou, era tudo que eles queriam, assim, ocupar 100% de todo essas 3.000 e tantas salas de cinema do país. E uma vez que ocupa, é difícil retomar espaço. E obviamente o exibidor, por não ter tido essa consistência de resultados, que não teve filmes para suprir isso tudo, diz, não, eu não vou colocar ninguém em cartaz aqui, que eu estou muito bem com os meus filmes americanos. Como romper essa barreira? Paulo Gustavo seria uma grande ferramenta de romper essa barreira de volta, mas infelizmente nós os perdemos. Mas como, Então, Halder? Como a perda do Paulo Gustavo? como histórico de filmes que venderam mais de 10 milhões de ingressos, um filme de Paulo Gustavo chegaria, ok, exibidores, eu quero meu espaço, eu tenho 10 milhões de espectadores para me ver. Tira os americanos do meio, tá entendendo? Tira esses filmes gringos aqui, abre espaço para mim. Então a gente perdeu essa força, né? E aí, como esse espaço foi ocupado, é difícil você convencer o exibidor que tirar de cartaz um filme que tem milhões de investimento em marketing para colocar um filme independente que tem um valor ínfimo para promover, né? Porque a promoção no cinema é o que faz o exibidor se interessar. Quantos milhões a gente vai gastar para botar gente aqui? Porque ele não faz nada, ele tá lá só na dele, né? Uhum. Paradinho e tudo, no seu espaço, dono do seu espaço, e as pessoas e os filmes vão ali disputar aquele espaço ali de uma forma muito competitiva. E a disputa é entre gigantes. Então é sempre esses gigantes que cada um tem mais dinheiro para promover e para botar mais gente dentro do cinema para pagar ingresso. Como romper essa barreira, né? O histórico que a gente tinha no Ceará, foi possível o distribuidor negociar ali um espaço em nos cinemas daqui. Alguns, inclusive, nem colocaram. E meio desconfiados ainda, dando poucas sessões. Logo quando o filme abriu, a gente começou a ganhar várias sessões, que o resultado foi aumentando, e o resultado é o que move essa indústria toda. Então, investir em cinema é muito caro. E fazer esse investimento impactava em um custo de lançamento que o distribuidor e o exibidor estavam receosos, e o produtor estavam receosos de fazer. Então, por precaução, para a gente não tomar um risco maior, eles pensaram, ok, vamos lançar no Ceará, em Pernambuco. São 2 praças que atende ali o anseio desse público de ver e minimiza o nosso risco de lançar em outros lugares e tal. E assim foi feito, assim, fugia ao meu controle decidir sobre isso. Por mim, eu teria feito como eu fiz com o Cine Hollywood na época, que quando o filme fez muito dinheiro aqui no Ceará, onde o distribuidor falou, ok, o que é que você quer fazer? Quer ficar rico aqui ou quer tacar o pau pra frente e investir? Peguei todas as fichas. Quando eu tava liso, eu já fazia loucura, que dirá agora, pá, botei todas as fichas. Joga esse cinema no Brasil, esse filme no Brasil, eu banco o custo dele, que ele vai abrir mercado. E tá na Globo, tá em todos lá. Ele abriu mercado, né? Eu ampliei plateia. Então eu fiz isso. Mas nem todo mundo é doido, né? Eu fui um maluco nessa hora. Mas você acha que há um preconceito também nisso, né, do exibidor? Então, eu não sei se é um preconceito ou se é uma precaução diante da retenção que o mercado está, sabe? Um pragmatismo diante de onde o mercado está, porque realmente não está fácil. O que está acontecendo com o Bem-vindo a Quixeramobim hoje aqui é um fenômeno, já é um case. Ele está entrando na 11ª semana em cartaz, já vendeu 70 mil ingressos, que é mais do que cabe no Castelão, né? Com pouquíssimas salas. E na hora que botou no stream, foi primeiro lugar ali rapidinho no Apple TV. E virou sucesso de TikTok, e virou uma coisa doida que foge do controle de você querer colocar um tamanho pro filme, Mas né? é tão louco, né, Halder? Porque assim, você já tem um nome. Você já tem um fenômeno na mão. Tipo assim, eu tô aqui com meu currículozinho aqui, eu tenho um fenômeno. E mesmo assim, ainda é difícil
Mas, assim, é difícil pra todo mundo ou é difícil pra algumas pessoas? Então, para algumas pessoas com muito menos que eu fiz é mais fácil. Não sei se isso é o preconceito, tá entendendo? Porque eu vejo um monte de gente que nunca fez 10% que eu já fiz e tem umas facilidades. Então, assim, a sensação que eu tenho é que toda vida eu tenho que dar um nocaute, sabe? Não, ninguém aceita eu ganhar por pontos, eu tenho que ganhar por nocaute sempre. É sempre essa sensação para ter que provar a cada projeto de novo aquilo que já foi provado nos outros, né? Então, se isso é preconceito, eu não sei Mas qual a palavra que se usa para isso, mas eu sinto isso, que eu tenho que me provar mais, eu tenho que alcançar mais do que outras pessoas que não precisam tanto. num episódio anterior, né, com o PH Santos, a gente falou muito de crise de salas de cinema, né? Que hoje, para você lotar uma sala de cinema, não é algo tão comum, mas por muito pelo preço, o custo que você Sim, tem de hoje na sala sim. de cinema. Mas você acha que hoje também parte disso é desse tipo de escolha errada ao encher uma sala de cinema? Você mesmo pontuou aí com dados que o Bem-vindo a Quixeramobim, Hum, onde esteve, sim, está fazendo muito sucesso. sim, sim. Enfim, é um pouco de escolha errada, assim? Você acha que essa crise Crise de mercado, de né? mercado também? Eu acho que passa por vários fatores, sabe? Por exemplo, o distribuidor falou que desde 2020 ele não lançava um filme que lotasse sessões. Nós esgotamos várias aqui, era toda noite sessões esgotadas, sessões esgotadas. Já entra num lugar fenomenal que quem tá fazendo isso são os Marvels da vida, né? Uhum. Então a gente entra nesse lugar que já se torna muito exceção. Mas existe um fator econômico, o maior público do cinema brasileiro é um público classe C, D, E. E esse público tá sem dinheiro, cara. Esse público tá sem dinheiro para pagar as contas da vida. E o cinema passa a ser um luxo que não tá mais cabendo no orçamento dessas pessoas. Isso é muito triste. E outra coisa também, não existe uma boa vontade desse mercado de estabelecer políticas de valores mais acessíveis. Por exemplo, eu sempre vejo as primeiras sessões, as sessões de 13 horas da tarde, elas sempre são vazias. Meu irmão, bota esse negócio num preço muito barato. Tu prefere não ter 10 do que ter 3? Eu prefiro ter 3 do que não ter 10, né? Joga numa matemática dessa, faz mega promoções para esses horários. Então as promoções são sempre as mesmas, muito engessadas, que funcionam. Ok, segunda-feira, o preço popular, os cinemas lotam. Na quarta-feira também tem preço popular. Mas tem que trabalhar por horários também, Aí sabe? você também cria plateia, né? Sim, Quando você sim, amplia essa sim, possibilidade. total. E acaba que as pessoas também acabam, às vezes, trocando o cinema pelos streams, né? Ah, sim, sem dúvida. O pessoal do Rapadura Cast, um dia desses você lembrou em um episódio de uma época que o cinema era uma loucura, porque a sala de cinema jovem, teve uma época que salas de cinema eles vendiam mais ingressos do que o número de poltronas disponíveis na Eu sala. assisti Titanic sentada no chão. E aí eu fico imaginando que fenômeno teria sido um Bem-vindo a Quixeramobim, um Cine Hollywood nessa realidade, assim. Onde Mas né? o Cine Hollywood aconteceu isso. Aconteceu? Aconteceu. A evasão de valores foi uma coisa absurda. Então era muito comum você chegar no Cine Hollywood, nós tínhamos pouquíssimas cópias ali no Guatemi, por exemplo. Você chegava ali e tinha todas as sessões esgotadas já para semanas. Aí quando você olhava o outro filme, Superman, esgotado. Quando tu entrava na sala, tava todo mundo sentado no chão vendo Cine Hollywood, as outras salas Entrava vazias. pro outro E a galera vendia. Hoje tá vendendo, vende, faz vista grossa aqui, Ora. tá tentado no chão, tá tudo certo. E a galera queria ver. Então, assim, eu acredito que pelo menos de 10 a 20% do valor total que o Cine Hollywood fez aqui foi para outros filmes. Foi para filmes gringos e tudo. Porque eu ia pro cinema todo dia, eu vivenciava o tempo inteiro. E chegava num lugar que eu não tinha nem muito o que fazer, sabe? Não chega, não venda, não. As pessoas queriam ver e eu não tinha como ofertar mais cópias, porque na época era em película o filme, né? Não tinha o tempo que levava para uma cópia chegar de volta aqui, eu perdia 2 semanas. Então já não tinha as pessoas que queriam ver, não tinha muito o que fazer. Era uma coisa meio descontrolada. E também nem tinha como eu fiscalizar os cinemas todos. Estava acontecendo quando não estava acontecendo nos outros. E era um fenômeno muito interessante, porque a gente chegou a ter vários dias que a gente vendeu mais de 60% de todos os ingressos do Estado. Legal. Isso comparando com os filmes, né, com os gringos que estão aí, filmes de superproduções e tudo.
Então isso aconteceu num período recente, porque isso acontecia muito lá atrás, Sim, outros, é. sabe, nos filmes de Trapalhões e tudo. Isso voltou a acontecer com o Cine Hollywood. Halder, e trabalhar com essa limitação de orçamento exige mais criatividade, assim, para colocar uma ideia, concretizar essa ideia, né? Você deixou de fazer alguma coisa ou acabou transformando uma ideia numa coisa muito melhor porque você teve que contar as moedinhas para poder resolver isso daí? Por exemplo, a cena do pau de arara, ela é uma cena antológica já do filme, né? No Bem-vindo a Xarambim. Já é uma cena que ela é meme, é referência, ela já é eternizada no cinema. É uma cena que as pessoas vão falar sempre tal qual a cena do Todd, do Cine Hollywood. A cena do Todd é uma situação ali é um exemplo de quando eu estava tentando levantar mais dinheiro pro filme, ninguém não conseguia dinheiro, fui nas agências de publicidade tentar vender a ideia de colocar um product placement no filme, né? E ninguém levava a sério. Para saber, eu vou escrever uma cena aqui para mostrar para a publicidade como é que vem? Se usa no cinema uma marca, sabe? Porque o cinema é a única coisa que você pode fazer uma vez e o investimento é único, é para sempre. Cada vez que passar aquilo vai se repetir. E ainda vou dar de presente ainda vou colocar, escrever a cena do Todd, ainda vou dar presente pro Todd essa cena aqui. Só para foi o mal, só para reputaria. E aí escrevi aquela cena e foi o sucesso que foi. Quer dizer, podia ser uma marca. Nossa, eu podia ter escrito uma bela cena para algum produto nosso aqui, alguma coisa, sei lá, bolacha, qualquer marmota que fosse, mas perdeu-se essa oportunidade. Está lá eternizada na brincadeira do Todd. Então, já no Bem-vindo a Xarambim, a cena do pau de arara, eu reescrevi ela por completo, porque aquela cena, na verdade, ela não existia. E daí, quando se pensou em fazer essa transição, você pensou em colocar um ônibus. E aí o ônibus é ruim de filmar dentro, não dá muita possibilidade, você não dá para ver por fora. Tem uma série de limitações. Não está pensando na coisa, eu vou fazer uma putaria grande aqui, a cara é esse negócio, vou escrever uma cena doida. Quando eu escrevi a cena que eu mandei pra galera, a galera, nossa, que coisa engraçada, que coisa doida isso aqui. E eu disse, agora como é que filma isso? Porque às vezes eu escrevo as coisas e depois descobri como é que filma. Tomei a confusão, né? Então, assim, mas eu sabia que criativamente ela era muito interessante, só que aí vem a limitação do pouco tempo para filmar, né? Então, essa limitação do pouco tempo é onde eu tenho que exercer essa criatividade dentro da execução também da cena. Então, isso acontece muito. Em todos os meus filmes eu passo por esse lugar. Mas você entregar muito mais valor de produção do que o valor que você recebeu para fazer. Na hora que eu entrego uma cena daquela, que poderia ser uma cena qualquer, ela vira uma cena que eterniza o filme, que as pessoas vão falar daquela cena, isso agrega um valor de produção muito maior do que simplesmente ter tido dinheiro para fazer a cena dentro do ônibus, por exemplo, poderia ficar incrível, mas não chegaria nunca aos pés da cena do pau de arara. E ali eu podia ter feito muito melhor se não fosse a pandemia que nos colocou uma série de restrições, obviamente. Mas o mais legal dessa cena do pau de arara é porque cada personagem que tá ali naquele transporte parece uma pessoa real. Sim. E me parece ser exatamente no filme o momento de maior choque de realidade que a protagonista tem. Ela passa essa sensação. É um grande estudo antropológico ali, né? É uma colisão de mundos. Então tem assim, não é só comédia, ela tem várias camadas ali desses choques sociais, mas eu confesso, viu, Raul, que eu tava comendo na hora que o menino tá... Aí eu tava aqui, ó, com a pipoquinha, aí o menino com catarro, chupando uma manga, aí eu... Opa! A intenção mesmo é causar deu certo. Causar essa repulsa. Porque no final das contas as pessoas se assustam, mas quem nunca viu um menino gripado? Da hora. Aquilo ali é a coisa mais normal do mundo, sabe? Porque é engraçado como as pessoas tentam filtrar as memórias e as vivências, né? Pra ser mais polido e tudo. A gente, ai meu Deus, aquela cena, não sei o que. Rapaz, tu já viu o menino gripado chupando manga? Não, chupando manga não, mas gripado já vi. O catarro não escorre. E tem o menino mais ceboso. Tem menino ceboso existe, cara. Então tem de tudo, assim. Ali é muito naturalista. Não. Me lembrei, não. Mas é engraçado porque, ao mesmo tempo que eu tava sentindo isso, a personagem da Monique, né? Ela também vai sentindo essa repulsa. E eu comendo também sentindo a repulsa. Aí parecia que eu estava sendo a Monique. Exatamente. Eu era a Aimee no momento. Mas, Halder,
outra coisa curiosa do teu trabalho, que a Valéria teve aqui também, né, no episódio, e ela inclusive disse, aí graças a Deus desceu na Terra o Halder e me chamou me fez descobrir, fez as pessoas descobrirem também que eu também sou atriz de cinema. Mas eu queria exatamente perguntar se é algo que é muito uma questão que você faz nos teus filmes de ter e dar espaço pra gente daqui, assim. Faz parte, assim, eu tenho uma política pessoal que se torna pública na hora que você alcança outras pessoas, né? Mas, por exemplo, uma das maiores condições que eu imponho para fazer um trabalho, quando pedem, ok, eu quero um filme seu, ok, vamos levar ele para o Ceará, eu quero fomentar a nossa economia, eu quero que isso revele talentos, eu quero que isso eu posso inserir talentos nesse projeto. Porque os desdobramentos disso tudo são muito impactantes. Quando eu vejo, por exemplo, a série Cangaceiro do Futuro, nós tínhamos ali fixo entre atores e equipe locais, e de pessoas que vieram de fora, 200 pessoas todo dia no set. Né? Só que o desdobramento disso tudo é muito grande na hora que, ok, a casa... O cara que estava lá com aquela casa na fazenda, ele alugou a casa, está trabalhando na produção, está alugando os cavalos dele. É ver a capilarização do alcance que o audiovisual tem. Chega, a minha maior alegria é ver isso acontecendo na economia, esse impacto econômico. E esse impacto econômico também insere e revela talentos. E esses talentos vão ter carreiras, que vão ter desdobramentos. Quando eu vejo, por exemplo, o Igor Jansi, que fez comigo o Shaolin do Sertão, que começou quando criança fazendo piolho no Shaolin do Sertão, o Igor Jansi hoje é uma figura que movimenta uma economia, né? Tem 10 milhões de seguidores no Instagram, faz shows, fez novela e tudo. Quer dizer, um talento revelado no Shaolin do Sertão. Quando eu vejo o Edmilson e vários tantos talentos. Então isso faz parte de um pensamento mesmo que incorpora uma condição que eu coloco para explorarem a minha, como eles falam, a gente quer entrar na sua cabeça, no seu universo. Então tem uma conta, a contrapartida social é isso. E eles ficam muito felizes com isso, porque no final das contas também você está revelando talentos novos, porque você pode vir a usar, que o mercado pode vir a usar. Então quando eu vejo assim, um talento como a Valéria, que eu sempre via ali o show da Rocicléa, eu olhava sempre assim, rapaz, tem muito mais embaixo dessa maquiagem. Existe uma genialidade desse humor aí, que tá por trás da representatividade da personagem da Rocicléa, que quando eu tiver algo que seja realmente válido, digno da altura do que tá lá, eu vou propor. Sabe? Porque eu fico muito assim, eu fico com esse radar ligado o tempo inteiro, sabe? Uhum. E às vezes eu tenho uma coisa que não é tão bacana, porque eu vejo, não vai ser, o potencial dessa pessoa não vai ser alcançado aqui. Como foi o próprio Max, quando eu vi o Max, rapaz, que talento, menino talentoso, mas eu preciso ter um personagem bacana. E veio o personagem dele no filme, quer dizer, ele entra ali já brilhando, porque foi pensado assim. Pra ele, né? Pensado pra ele. E o da Valéria também, quando estava escrevendo, eu pensei, ela nem sabia, mas já estava sendo ali, a Chandelle Braz, por exemplo, que ela faz a participação, que é a atriz de Pernambuco fabulosa, que ela faz a Shirliane. Quando eu tava com ela ali já no Bem-vindo no Xaramubim, ela nem sabia, mas já tava fazendo a audição dela para ser a protagonista do Cangaceiro do Futuro, sabe? O Chico Dias, quando fez no Cine Hollywood 2 a Chibata Sideral, o pintor maluco lá, um personagem que eu escrevi aos 45 do segundo tempo, que eu queria experimentar o Chico Dias como pintor e veio fazer o Vermelho Monet. Então, muitas vezes também eu tô ali já com o olho lá na frente de outras coisas, de projetos que estão aí andando, que são segredo de Estado. Então, muitas vezes eu estou fazendo audições dentro dos próprios projetos. E a Valéria é um talento. Bem-vinda que Xaramubim, ela se revela uma atriz assim, fabulosa, cara. Ela leva você para um lugar da comédia, assim, aquela cena daquele papo das duas ali na janela. Aquela cena tem assim uma linha, uma leveza, um minimalismo, onde a comédia e o drama se entrelaçam ali e você não sabe se ri ou se chora, sabe? Ela é incrível, assim. Halder, como é a negociação com o streaming hoje? Como é que funciona? Porque a gente que está do outro lado, né? Recebendo o produto, acha que é uma coisa simples. Não, o Halder chegou lá, que nem quando ele distribuiu os curtas dele na locadora, né? Chegou lá, entregou e aceitaram. Como é que funciona? Você passa por quantas pessoas? Demora quanto tempo, geralmente, para conseguir garantir algo como Cangaceiro do Futuro, que inclusive deve estrear no dia 25 agora? Não, assim, eu falo assim não é com nenhuma boçalidade não, Maria, pelo contrário, mas sou muito pé no chão na minha vida. Mas eu tenho, com muito trabalho, sangue e suor, eu consegui um lugar de prestígio no mercado, onde eu fico quieto no meu canto e eles vêm, tá entendendo? Legal. Então, assim,
Isso é muito bom como realizador, né? Assim, você tem uma grife que faz com que procurem para você apresentar projetos. Então eu lembro quando eu estava em 2019, eu estava filmando Vermelho Monet em Lisboa e a Netflix me procurou, querendo fazer alguma coisa. Só que as agendas ali não estavam alinhando, eu estava filmando, ia começar outro projeto e tal. Quando começamos a fazer a segunda temporada do Cine Hollywood, durante a pandemia, nós filmamos 4 meses, daí a Globo parou, e isso aí ia voltar no outro ano. Eles voltaram a procurar e disseram, abriu uma janela, né? O que é que você acha da gente fazer? Eu disse, beleza, vamos fazer. Aí perguntaram, o que é que você gostaria de falar sobre? Eu queria falar sobre cangaço. E aí partiu o projeto. Então, assim, obviamente que existe toda uma complexidade da dimensão do que é uma empresa dessa streaming, que são multinacionais, então tem todos os modelos de negócios, né? Muito amparado ali em modelos de desenvolvimento, de projeto, de realização da indústria americana. Mas não é nada diferente do que eu já vivenciei, então assim, é tudo dentro do que eu já estou bem habituado a fazer. A diferença, tem o lado bom disso, é porque tudo que eles dão partida, eles querem fazer mais. Então, na hora que a gente fecha um contrato de fazer uma temporada de Cangaceiros Futuro, eu já tenho outras 2 pré-assinadas. Quais são? Não, da própria temporada. Da própria temporada. Se Legal. fizer sucesso, já temos outras 2 alinhadas. Sei. Então, isso é bom, né? Porque se der certo, assegura mais projetos para vir para cá. Eu trago mais projetos para cá, para o Ceará. Mais talentos para revelar e tudo. Então, esse é o lado diferente que tem no... E fica a atenção também, né? Torcendo ali pra dar certo na primeira temporada. Acho que é muito legal. Então, esse é um modelo que o stream faz, né? E para mim, essa é a grande diferença em relação a outros modelos de desenvolvimento de projetos. Então, hoje, aquela dificuldade que a gente estava falando, falando de distribuição no cinema, né? O streaming já é um outro cenário para ti. Assim, felizmente eu consegui transitar por todas essas mudanças que houveram ao longo desse período de minha carreira, principalmente depois de Cine Hollywood, né? Então hoje a gente conseguiu ali, estamos na Globo com Cine Hollywood, que está no Globoplay, estamos no Netflix, estamos no cinema. Onde houver janela de exibição, a gente está conseguindo não só se inserir como espaço, mas como produção para atender essas demandas, né? E isso é muito interessante porque, na essência, e o Vermelho Monet está nos festivais, é outra janela também de exibição. Então, onde é possível exibir, nós estamos presentes. E obviamente que isso me deixa muito feliz, assim, porque todos assim, eu diria praticamente quase 100% de todos os projetos que eu tenho em desenvolvimento, que estão em desenvolvimento, que eu sei que vão acontecer, onde até 2029 eu estou com uma agenda assim bem preenchida, eles vêm para cá. Eles vêm para o Ceará, eles vêm para fomentar nossa economia, nossa indústria. Eu ia já te perguntar justamente sobre isso, assim, é uma política sua, né, de trazer para cá, assim, de fomentar isso, mas você acha que, você tem medo de, tipo assim, as pessoas acharem que esse foco no Ceará te deixa com uma cara muito daqui e te restringe, ou... Não, desencano, total, porque a quantidade de histórias que a gente pode contar são infinitas e elas são muito fáceis né, você para pensar, por exemplo, Bem-vindo a Quixaramubim, você pensa, mas um filme no Ceará, ele vai para outro lugar diferente, ele já tem ele tá mais dentro de um pé de uma realidade, uma naturalidade do que o universo do realismo fantástico do Cine Hollywood, por exemplo, é outra vertente. E inclusive isso... agora com o drama, né? Assim, você vai conversando e mostrando essas inúmeras possibilidades, né? Sim. Eu posso contar muitas histórias ainda, como tem muitas histórias extremamente originais, que o lugar é aqui. Por sorte dessas histórias, por sorte dos streams, acontece aqui. Eu que é certeza que vai ficar muito massa, né? Então isso é muito bom. E me motiva muito, isso muito me dá tesão. É uma das coisas que realmente me movem, assim, para fazer, sabe? Quando eu vejo esses talentos brilhando e as pessoas poderem descobrir esses talentos, né? Quando eu vejo assim, nossa, eu via Carri aqui, via Solange, gente, que gênios, são pessoas assim, gênios da comédia. Meu Deus do céu, quando é que eu vou ter algo à altura deles para
pro resto do país conhecer. Aí veio o Cine Hollywood, aí Lindoso e Belinha, que dupla, cara. Dois personagens, assim, incríveis, sabe? Encantadores e tal. E aí, a quantidade de dobramentos. Aí Sol já fez outra série pra Netflix, já foi de sucesso. E aí as coisas vão acontecendo, né? Então, assim, não tô descobrindo talentos, eu tô sendo porta-voz de uma oportunidade de colocá-los no lugar certo na hora certa, né? Porque isso é deles. É uma construção que eles tiveram, deles, né? Né? E isso é muito legal quando você tem essa possibilidade, sabe? E felizmente eu tô tendo, a Edmilson tá tendo, né? Com os projetos que a gente toca junto e tal. E isso me deixa muito feliz, assim. E essa relação com a Edmilson? Fala aí, assim, é desde a época Da luta, né? Ó, a história do Edmilson e a minha, ela acontece, é engraçado como o mundo alinha as coisas, né? Era num momento, eu tinha acabado de abrir minha academia e ele chegou para matricular como faixa branca. Assim, ele tinha, sei lá, 15 anos e começando do zero, né? E começou a treinar, sempre mostrou um atleta muito interessado, muito disposto, muito talentoso, assim. Ele tinha uma base que ele já tinha feito um pouquinho de Kung Fu, que era espetacular, uma flexibilidade espetacular, uma agilidade incrível. E era uma figura muito engraçada. E já veio batendo com a época que eu estava começando a desenvolver o culto artista contra o Cabo do Mal, sabe? Eu, rapaz, achei, o cara caiu na minha academia, o cabo que vai fazer esse filme lá na frente. Ele nem faz ideia ainda, sabe? Nem ator ele era. Não. E aí Da depois... faixa branca. Mas depois ele montou, aí depois ele e o Haroldo, eles estudavam junto, eles montaram uma dupla de comédia para participar, porque eles começaram a fazer duplas de comédia, ele e o Haroldo, que era a dupla Los Marmoteiros. E eles abriam show na noite, show do Tiririca, eles abriam show da própria Rocicléa, do Tom. E aí foram vivenciando essa coisa de fazer a comédia ali, né, de palco. E a gente na academia trocava muita ideia sobre isso, eu ajudava de certa forma nessa brincadeira deles lá. E aí no fim de semana na academia a gente fazia uns eventos para levantar grana para os atletas poderem lutar fora. E eles faziam esses shows, a gente brincava de experimentar situações de comédia ali com aquele público que a gente tinha. E os dois sempre juntos ali, né? Então, quando fui fazer o Achisco contra o Cabo do Mal, já tinha ali uma maturidade, né, do Edmilson como comediante. E, inclusive, eles ganharam o festival do Chapéu Delta na época, que era o principal festival de humor aqui do Ceará, entendeu? Então, assim, a comédia fez parte, assim, foi um encontro, porque sempre fez parte muito da minha vida, e de repente chega esse núcleo. E ali, o Haroldo não treinava, o Haroldo só ia pra lá pra assistir, que ele tinha medo de apanhar. Ele chegava lá com a Edmilson ia treinar, ele ficava o dia todo lá esperando as aulas pra depois... Eu ia perguntar, rapaz, esse mercado aí das artes marciais só tem artista, né? Assim, os cabalutos ainda são atores. Não, isso é um fenômeno mundial. Se você, É mundial. Eu ia dizer assim, eu acho que é porque aqui é todo mundo artista mesmo. Não, quando eu brinco assim, eu brinco sempre com a série Cobra Kai do Karate Kid, que quando você vai olhar ali naquela série, né? Você pega daquela franquia do Karate Kid, a Hilary Swank, quando fez o 4, veio a ser... ganhou 2 Oscars. Sim, ela fez o 4, né? Pat Morita, que era o mestre Miyagi, foi indicada a Oscar. A Elizabeth Shue disputou Oscar, foi indicada a Oscar por Despedida de Las Vegas, com o Nicolas Cage. E o Johnny Lawrence, que é o vilão lá e tal, já foi indicada como diretor a Oscar de melhor curta. Então, assim, esse mundo da luta tem umas coisas que surpreendentes, assim. Halder, a gente tá quase acabando o episódio, mas antes queria muito que você falasse sobre Cangaceiro do Futuro. Explica aí, sem spoilers, claro, assim, o que pode ser falado, né, sobre como é essa história, que história louca é essa, de falar do cangaço ao mesmo tempo que fala de futuro, de passado, como é isso? Então, eu gosto muito de unir mundos improváveis, né, nos meus universos ali. Assim, Hollywood é uma junção daquele cinema do interior com esses mundos improváveis desse cinema. Charlinho do Sertão é a junção de um cara que se acha Bruce Lee no interior do Ceará na década de 80. Então é uma China imaginária que se encontra com ele. E o Cangaceiro do Futuro é uma brincadeira de curvar o tempo, né? É a história dessa figura que é o Virgulei, que é a junção... Olha a referência do Virgulino, né? Que
O nome de pai vem de Virgulino, da inspiração, e Leide, Dona Leidinha, que é a mãe dele, que é como então virou esse nome, que é uma coisa muito daqui nossa do Ceará, né? De juntar esses nomes, tá? E ele é essa figura que vive ali, como a gente tem vários nordestinos que foram para o Sudeste e muitos se deram bem, muitos se lascaram em banda, ele é o que se lascou. Ele sonha em voltar pro Ceará, só que ele não pode dizer que vai voltar como lascado, ele precisa inventar uma história, ele precisa, né, voltar aqui e dizer que, rapaz, fui bem sucedido e tal. E aí ele faz um pacto assim, com o pai de Cícero, que é voltar de primeira classe e tal, e se mete numa confusão, como vocês viram no trailer, ele leva um tabefe e vai para 1927. Não tem nada para explicar na ciência, porque acaba levando um tabefe e vai para 1927. Não tem, o Homem-Aranha não tem que explicar nada, o Hulk tem que explicar nada, também não dá satisfação, também não. O cara levou esse tabefe e voltou no tempo e pronto. Cai em 1927, no sertão, no mesmo universo que transita o cangaço, né? E transita Lampião e tudo. Então, assim, é uma comédia com rigor de uma pesquisa histórica, porque também as coisas não podem ser só a graça por si só. As pessoas vão entender historicamente todo um contexto social, político, econômico, religioso de onde estava inserido o cangaço. Vão poder visitar ali de uma reconstrução de época incrível dos figurinos do cangaço, dos lugares e tudo, de um sertão filmado com lentes anamórficas para flertar com o western, com o gênero de western. Mas é a comédia inserida nesse lugar. Uhum. Até porque existiu comédia no cangaço. Ninguém passa a vida todinha só tirando e chorando. Povo, né? Não, uma hora as pessoas riem de alguma coisa, alguma comédia aconteceu. Uhum. Então o desafio era o que seria essa comédia nesse lugar? Como eu poderia acender ali uma chama onde a comédia fosse o universo que transita naquele mesmo lugar, que se você trocar os personagens do drama pela comédia, é o mesmo ambiente, é o mesmo campo, é o mesmo castelão, sabe? De você trazer ali uma partida de Copa do Mundo, uma partida de sei lá, ficava brincando de frescobol, que for, mas é o mesmo castelão. Então, esse é o cenário, esse é o universo, com todo esse rigor dessa pesquisa histórica, com esses personagens engraçadíssimos e tudo, e traçando sempre uma brincadeira desse paralelo de quem chega de outra época e como é que ela pode flertar com isso e se utilizar desses recursos, né, dessas possibilidades, desse conhecimento naquele lugar. Então, é muito divertido, assim, eu sou suspeito para falar, mas é muito engraçado, é muito bonito, é um espetáculo, cara. Assim, acho que as pessoas vão pirar e se Deus quiser, vão pedir a parte 2. É isso que eu espero. E para 2023 agora, qual é o projeto Sete Chaves que você pode contar? Não, ou tá tudo guardado? Do Vermelho Monet, né? Pois é, tem mais Vermelho Monet por aí? Não, então, eu vou, nesse próximo ano, eu não posso dizer quais filmes ainda, que tem todas as questões contratuais quando a gente assina esses projetos, mas eu vou fazer 2 filmes. E os 2 vêm para cá. Um tem algumas cenas que transitam por outros lugares do Brasil, mas sei lá, a maior parte aqui, o outro é completamente aqui. Um deles volta completamente ao sertão. E isso é muito bom. E são projetos que, se derem certo, abrem mais franquias e voltam para cá de novo, né? Mantendo esse fluxo consistente de produções aqui. O Vermelho Monet começa a fazer uma trajetória dos festivais, né? Ele esteve no Cine PE, ganhou um prêmio de melhor atriz coadjuvante, esteve no Festim Lisboa, que é o maior festival que existe de filmes de língua portuguesa no mundo, né? Ele acontece em Lisboa e a gente foi premiado com melhor filme, melhor ator e melhor diretor. É um outro universo que eu transito, bem diferente do que eu tenho feito, porque fala de uma grande paixão minha, que é a pintura. Uhum. Porque assim como lá na infância eu vi um filme do Bruce Lee, eu vi também numa enciclopédia, daquelas que existiam na época das enciclopédias, lembra? Não é da época de vocês, não. Não, com certeza. Eu lembro né? Tinha os brasileiros, né? Sim. Né? As Barças, né? As Barças, Delta La Roça, Mirador, aquelas coisas, né? Era o nosso precursor do Google, né? É o Google só que cortava os dedos. Aquelas folhas, né, laminadas, principalmente a Delta La Roça. E na época eu vi também um quadro do Johannes Vermeer, a moça do Brinco de Pérola. Aquele quadro foi muito sedutor, aquela imagem pra mim, aquela linda aqui. Então, pra mim, aquele fascínio, como eu gostava de desenhar vendo os programas do Daniel Azulay, eu fiquei impressionado como é que aquilo ali era uma pintura. Eu não aceitava que aquilo era uma pintura.
Então, assim, dali o despertar por esse universo foi muito grande. E eu pinto a vida inteira. Eu nunca parei de pintar, nunca desde parei de desenhar. criança, Desde né? criança. É um vício. Nossa, assim, a quantidade de vezes que eu fui para coordenação, porque como professor horário não tinha nada escrito, era só desenho, perdi as contas, sabe? E então chegou um momento, e assim, eu viajo muito para ver museus, para ver exposição, eu leio muito sobre pintura e pintores, é um estudo mesmo, assim, de uma grande paixão da vida. Então eu dedico muito tempo para isso. Chegou um momento que isso transbordou e tinha que transbordar em filme. E foi quando eu vi a vontade de fazer o Vermelho Monet. Então o filme começou a andar nos festivais, mas já temos distribuidor para lançar. A gente lança espero no primeiro quadrimestre do próximo ano. É mais um circuito de filmes de arte, tá lá mais Que é naqueles. um drama, É um né? drama. E é muito diferente, É, é, assim, é, pra dirigir, pra estar à frente desse é projeto. completamente diferente. Ele tem um estudo, um rigor, ele é um filme esteticamente muito elaborado, que essa estética faz parte da narrativa, está integrada à narrativa. Mas assim, é um filme fácil de adentrar, sabe? É um filme que quem assiste meus filmes de comédia pode assistir e fazer uma imersão por outro universo. Sim. Mas ele pode muito bem se inteirar do mundo e do submundo das artes através desse filme tranquilamente. E dele vem o desejo de eu fazer uma trilogia das telas. Já escrevi dois outros argumentos para tentar desenvolver uma trilogia que fale desse universo e eu completar assim, ok, falei tudo que eu gostaria sobre arte, tá tudo certo, vou agora buscar outros universos, outras pautas. Halder, mas eu tô assim, pensando, porque ele falou que até 2029 ele tem planejamento aí de Então, projeto. e ele, antes de a gente gravar, ele falou que não para de gravar desde 2020. Desde 2020. Aí o cara Pois tá em é. Aí eu tô... 2020. Não, e é fazendo direção, fazendo tudo, né? Assim, É um monte de coisa. tu tem férias, descansa, vê a tua Tem. filha em que momento. Então, esse ano a gente encontrou pouco, porque como eu estava no Rio, morando, fazendo assim, as 2 temporadas, filmamos 23 episódios, devo ter rodado um volume de cenas equivalente a uns 5 longa-metragens, praticamente, e ela estava no intercâmbio fora. E aí a gente pouco se viu, das poucas vezes que eu fui para casa depois, quando ela voltou, foi muito rápido, mas agora a gente tira férias, aí eu paro, aí vou fazer uma viagem, de novo uma viagem que vai perseguir museus, que vou fazer trajetória de pintores, vou fazer estudo em loco de que os pintores vivenciaram, viram, pintaram, porque entender mais a fundo de alguns pintores que eu seleciono assim para falar e para pesquisar, né? Então agora eu vou, dia 22 eu viajo exatamente para começar de novo essa trajetória por outros estudos. Ano passado eu concluí toda a minha pesquisa de in loco de todos os passos que Van Gogh fez na França. Era uma coisa que eu já tinha começado e dessa vez eu concluí. E agora eu vou levar minha filha para ver uma parte disso, né? Que ela já começou comigo, agora eu vou levar ela para ver também. E ela Para gosta completar também. o ciclo. Não gosta como eu gosto, não, mas assim, se tá comigo ali, eu vou oferecendo Tá a comigo, vamos junto. oportunidade do Ela tem mundo. quantos anos? Tem 17, resolveu estudar cinema, né? Começa próximo ano. E eu quero levá-la no Instituto Lumière em Lyon, que é um aparelho muito bacana lá né? Tem a casa onde os irmãos Lumière moraram. Ainda está preservado um pedacinho ali de onde foi feito o primeiro filme da história do cinema. Então tem um museu dos irmãos Lumière que está lá, da família Lumière. Então, assim, eu quero apresentá-la esse Tá lugar empurrando a menina. para ela entender. Não, para entender onde começa tudo, né? Porque, assim, a importância do conhecimento e do respeito pelo passado. Então, o que vem aqui, venha ver como foi feito o primeiro filme, o que foi que aconteceu, onde começou a história, por que estamos aqui agora, né? Porque se a gente está ali agora, nesse privilégio de poder estar lá vendo isso, numa viagem dessa, massa, ali em Lyon, na França e tudo, é porque alguém foi construindo pontes, né? Então, assim, um dia eu vi um filme de Renato Aragão que me deu vontade de fazer comédia, de gostar de comédia, de filmes de comédia. Então, essas pessoas todas têm uma importância de onde a gente está, né? E eu tenho certeza que o que a gente está fazendo agora vai também fazer pontes para outras pessoas. Então, o passado precisa estar integrado ao presente. Sim. O respeito pelo passado, pela história, né? Eu tenho um apreço muito grande pela história. E ela ensina muito. Tanto é que se as pessoas lessem mais história, o mundo estava melhor. Porque a galera não lê. Porque toda desgraça que aconteceu, já passou. É só ciclos, né? Então, eu quero introduzir para ela esse universo da importância do que foram as pontes que conectaram para estar lá.
Assim, é uma Vai ser oportunidade boa que eu aí, tenho. né? É um lugar de privilégio, assim, que eu tenho, né? Então eu quero usar isso, né? Que ela tenha essa oportunidade, tá? Então, próximo ano você vai estar mais aqui, no Vou, Ceará. próximo ano vou estar mais. Vou. Halder, muito obrigado por ter vindo. Espero que você tenha gostado da entrevista. Foi massa demais, obrigado, Maria. Prazer. Saiba que a gente tem sempre muito orgulho de te ver voando, de ver tudo que tu faz, porque sempre toda a produção tu aquece muito nosso coração. A gente não teve o assistente de produção para encher o copo do Halder, né? Desculpa, Halder, Não, mas vai, tá quem tudo sabe certo. um dia a gente traz um assistente de produção lá que fica nervoso, É. que nem o Fazer um Halder ficava, cafezinho trazer cheio o café. de frescura. A água na temperatura certa Qual pro é o seu Halder. café com frescurinha hoje? Que alguém tem que resolver? Não, a minha única frescura que eu tenho é que eu adoro café com leite com pão, com manteiga. Assim, pra mim eu viveria só disso e estaria resolvido e não queria mais nada na vida. Então, às vezes, quando chega as produções que manda aquela lista, não sei o que é que você gostaria e Meu Deus, tudo. muito eu sem só- um pãozinho com Café com leite e manteiga. pão, meu irmão, o resto que vier tá tudo Do lanche certo. da tarde, né? 3 horas da tarde, ô, coisa boa. Exatamente, E aí as pessoas ficam, mas é só isso mesmo? Rapaz, tem certeza, Experimenta pra tu ver como é bom, Pois né? porque as pessoas ficam esperando um monte de frescura. Cara, não tem, acho assim, o que eu gosto acabou. Aí tem essa preocupação do set, às vezes você fica preocupada do café com leite com pão. É só, o resto tá tudo Pois certo. então, ó, na próxima vez, próximo ano você vai estar aqui, Pronto. cheio de novidade. Vai que você vai poder falar algum Boa. dos seus Sim, segredinhos. sim, Aí sim. você volta Pronto. e a A gente gente já traz um assistente de resolve. produção. A gente já Traz resolve café com leite. um café com leite Pronto. e um pãozinho. E E com manteiga, manteiga. de lata. Manteiga de lata, pronto. A de lata é Combinou, maravilhosa. Nossa, hein? é bom. Combinado. Alder, muito obrigada. Eu acho que se a Obrigada. gente pudesse falar qual é a palavra que define muito essa tua história, acho que é o encontro mesmo, assim. Você vai falando de como as coisas se encontram e como elas têm essa potência, né? Sim. E aí a gente fica muito feliz com esse encontro que a gente teve hoje, né? Pois só pra finalizar, deixa eu contar uma história de encontro interessante também, que eu já contei algumas vezes, mas acho que tem tempo. Tem, hora. Por exemplo, quando você vê como o mundo é muito doido, como ele se alinha, ele encontra a forma de se alinhar. Quando eu estava tentando lançar o Cine Hollywood, quando eu levei alguns distribuidores, e aí quando eu tentei lá na Downtown Films com o Bruno Weiner, e o Bruno Weiner falou assim pra mim, Raul, olha só, eu li o roteiro, achei muito bacana, deixa eu ver o primeiro corte do filme. Quando eu mostrei o primeiro corte, ele falou, Raul, esse filme é diferente de tudo que eu já vi, não sei como lançá-lo porque é diferente de tudo, mas também não quero impedir de você tentar o mercado. Visita todo mundo, se der tudo errado, volta aqui, que é o tempo que eu aprecio essa coisa que você me falou desse mercado potencial e tal, e a gente volta a falar. Aí eu saí visitando todos os distribuidores. Eu conhecia todos, fui em todos, rigorosamente todos, não faltou nenhum. Aí chegava num cabo e falou, rapaz, não, mas o filme é falado em cearenseis. Meu irmão, põe legenda. Uhum. Ah, mas o filme, o ator não é conhecido. Rapaz, Jesus Cristo, quando começou também, ninguém faz ideia quem era Jesus Cristo, mas. Aí fui visitando todo mundo, quando chegou no último, que ali era o final de tudo, o cabo falou, rapaz, tem dinheiro pra lançar? Eu tenho, não, mas se eu tivesse eu lançado, eu tô aqui porque eu tô liso. Ah, não, sem dinheiro pra lançar, não dá certo não e tal. Aí nesse dia, me senti derrotado, sabe? Eu disse, pai, não vai rolar. Eu vou engavetar o filme e não deu certo. Fiz o que pude, tentei. Aí quando eu cheguei no hotel, que eu entrei no UOL, aí eu vi uma notícia que a Xuxa tinha ganhado 2 milhões de reais para pintar os cabelos de preto. Aquilo para mim foi uma informação tão doida, rapaz, eu desesperado para conseguir o lançamento, e a mulher pintou os cabelos de preto e recebeu 2 milhões de reais. Eu atrás de 500 mil para lançar o filme. Eu uma coisa errada aqui não tá certa. Aí eu peguei uma foto minha que tava com cabelo grande, coloquei no Facebook e coloquei um texto que era assim na época. Quero lançar o Cine Hollywood, tem um público que gostaria de ver, mas os distribuidores querem que eu tenha dinheiro para lançar e a parte que me cabe como realizador é fazer e não ter dinheiro para lançar. Porém, entretanto, todavia, assim como a Xuxa tem lindos cabelos lisos, naturais, sedosos, eu ofereço para pintá-los em troca do dinheiro para lançar. Quem vai? Hashtag Vela, L'Oreal, Leite de Rosa, Dermacid, tudo que faz espuma, eu saí marcando hashtag e tal. Virou uma comoção no Facebook. E aí, pouco tempo depois, o Bruno vai da Downtown mandou mensagem pra mim, olha só, Raul, eu vi que você não fechou com ninguém e não quero lhe ver de cabelos pintados. Volte aqui. Incrível. Gente, Mas Você vê como são os encontros, né? muito demais. É muito surreal, né? Mas será que o Halder cortaria esse cabelo? Cortaria. Sansão. Se chegassem 3 milhões, Halder, cortaria? Não, na época da liseira eu não contei, agora deixa quieto.
Mas assim, o mundo vai dar esse encontro, assim, né? Eu ainda não encontrei a Xuxa pessoalmente para agradecer por ela ter feito aquele negócio Por naquela... essa ideia, né? Porque assim, se ela não tivesse feito esse negócio dos cabelos, eu talvez não tivesse a ideia, talvez tivesse aceitado a derrota. certeza. Mas graças ao negócio que ela fez dessa campanha, me acendeu esse post que veio a isso. Como o mundo é doido, né? Assim, Total. você Já para pra pensou pensar. em Xuxa, mulher? Pois é, Olha pois aí, é. inspiração, uma estrela guia. Pois é, exatamente, pois é. Né, assim, é muito surreal, mas assim, é um detalhe na virada do jogo. Claro, não pode dizer que você não pode tirar todo o mérito do que foi tudo. Mas pode ser que eu tenha naquela... Claro, isso poderia acontecer mais na frente, eu voltar a falar sobre o filme, dar um tal filme, mas naquela hora foi o estalo do que fez a virada, né, para a pessoa vir entrar em contato comigo e conversar, né? Porque ali proporcionou ele ver a repercussão que o filme estava tendo. Sim. Tem público, tem gente querendo ver. É interessante como o mundo se conecta. Então, assim, os sinais, eles estão sempre pairando, sabe? Quem capta sinal, não é doido não, mas dá certo, né? às vezes na dá vida. certo. Obrigadão, Obrigado Obrigada. a vocês. O Muito obrigado. Halder é mais um nordestino que passa aqui pelo Que Nem Tu. Mais um nordestino que é muito referência para nossa região, que nos orgulha bastante. E é que nem tu. Simples, tranquilo, de boa. Gente, toda quinta um episódio novo do Que Nem Tu. Não esquece de compartilhar, mostrar para aquele teu amigo que você gosta muito, que tá querendo conhecer podcast novo. E você que também está nos vendo na tela da TV Diário, acompanhe sempre, porque por aqui passaram vários nordestinos que nem tu e que são referências em diferentes áreas, tá? Até mais, gente. Tchau. Tchau, obrigado por tudo.